Não seja esse tipo de homem. Esse tipo que vive culpando o mundo, que vive culpando as circunstâncias e as pessoas. Aquele que carrega uma mentalidade de vítima, sempre procurando uma desculpa, uma justificativa, porque é isso que homens fracos fazem. Colocam a culpa nos outros, nas situações, no azar, nas falhas alheias, mas nunca olham para si. Um homem que vive colocando a culpa fora de si é um homem que rejeita o próprio poder de mudar e evoluir. Não esquece dessa frase. Ele acredita que o mundo está em dívida com ele e que o universo sempre está devendo algo para ele. E essa é a mentalidade que mantém ele estagnado, incapaz de alcançar qualquer coisa de valor na vida. Não seja o homem que vive de desculpas. Porque quando você faz isso, você só está se sabotando e destruindo suas próprias chances de crescer, de enxergar suas próprias falhas e mudar. Não seja o tipo de homem que busca aprovação. Um homem que vive para ser validado por outros ou por outras. Ele perde a própria identidade, se tornando uma sombra do que os outros esperam. Isso é uma prisão terrível. Esse tipo de homem nunca fala o que realmente pensa. Ele nunca age com autenticidade, porque ele vive com medo do que o outro vai pensar. Ele vive com medo da rejeição, vive com medo de ser humilhado. Esse homem se torna um prisioneiro dos elogios, um prisioneiro dos likes, dos aplausos. Esse homem que precisa ser constantemente validado para se sentir bem consigo mesmo, então você ainda não se conhece de verdade. Porque quando o mundo muda, você muda também. Ou seja, sem personalidade nenhuma, sem raiz, sem poder. Esse tipo de homem nunca vai ser lembrado, porque ele nunca foi nada além de um reflexo do que os outros queriam ver, uma casca. Não seja o homem que ignora o autocontrole, aquele que se perde em impulsos, que explode de raiva ao menor sinal de discussão ou briga e discordância, que não consegue segurar a língua quando deveria ficar em silêncio e calado. Um homem que não controla a própria mente, que se deixa levar pelas emoções como um rio sem barragem. Bom, é um homem que se torna um perigo para si e para os outros. Ele normalmente destrói tudo na vida dele. Em situações críticas, ele desmorona, porque ele nunca aprendeu a controlar a própria natureza. O autocontrole é o que diferencia os fortes dos fracos. Se você é o tipo de homem que cede à raiva o tempo todo, ao medo, ao desespero, então você ainda é refém das suas próprias emoções. E isso sim, é uma baita de uma fraqueza. Resolva isso, porque isso não é bom pra nada. Não seja o tipo de homem que evita o trabalho duro, que quer todas as recompensas, mas sem fazer nenhum esforço. Que sonha com uma vida de conquista, o eterno sonhador. Mas ele foge das batalhas que tornaria ele digno dessas conquistas. Esse tipo de homem se decepciona com a realidade, porque ele foi ensinado a buscar atalhos, a se esconder do desconforto, a procurar o caminho mais fácil. Mas a verdade é que nada de valor vem sem trabalho árduo. O homem que evita o esforço jamais conhecerá o sabor da glória e da vitória, porque ele nunca esteve disposto a pagar o preço. Nunca. A vida exige dedicação, persistência e sacrifício, e vocês estão cansados desse papinho clichê. Se você não está disposto a encarar isso, então você está apenas desperdiçando o seu potencial. Pare de tentar, pare de sonhar, senão você vai ser um eterno sonhador. Não seja o homem que vive para impressionar, que mede seu valor pelas coisas que possui, pela roupa que usa, pelo carro que dirige. Esse tipo de homem é vazio. Ele busca uma aprovação superficial, uma imagem de sucesso que só engana quem vê de longe. É uma casca, é uma capa. Esse é o tipo de homem que se esforça para ser notado, mas não se preocupe em ser respeitado. Ele constrói uma fachada, mas não tem substância. A verdade é que ninguém admira um homem que vive para impressionar. Sabe por quê? Porque no fundo, todos enxergam o vazio que ele carrega e o quanto que ele força de quase peidar para impressionar. Se você precisa de coisas externas para se sentir valioso, para chamar a atenção de mulher ou sei lá, você ainda não descobriu seu verdadeiro valor.
e não entende a verdadeira força de um homem. Não seja o tipo de homem que se apega a quem trata como opção. Um homem que aceita ser a segunda escolha, que se coloca na posição de dependente, de alguém que implora por atenção. Ele está apenas destruindo sua própria dignidade. Se é que ele tem, não mendigue por migalhas. Não seja um otário. Não se humilhe para aqueles que não valorizam você. Porque quando você faz isso, você está dizendo para si mesmo que não merece mais do que aquilo. Um homem com o mínimo de respeito sabe que seu tempo e sua presença são um privilégio. Ele não implora. Ele não corre atrás de quem não o valoriza. Ele sabe que a solidão ou a solitude em alguns momentos é melhor do que uma companhia errada. Ele não tem medo de ficar sozinho porque ele gosta da própria presença. Ele aprendeu a valorizar ela. Não seja o tipo de homem que se perde nos vícios. O homem que foge da realidade através da bebida, das drogas e principalmente da pornografia. Esse tipo de homem está fugindo de si mesmo. Ele prefere se anestesiar, prefere se esconder, prefere evitar encarar as falhas que tem e se esconder dentro dos vícios, mas os vícios não resolvem os problemas. Eles apenas os adiam. Com o tempo, eles ficam ainda maiores. Um homem que se perde nos vícios é um homem que não tem a força para enfrentar sua própria vida e suas próprias batalhas. Batalha mental. E isso é a marca de alguém que destruiu a si mesmo. Não seja esse homem. Encara seus problemas de frente. Encara seus medos, porque o mundo já tem pessoas demais fugindo. Não seja a pessoa que foge. Não procure uma fuga. Não seja o tipo de homem que vive se comparando. O homem que sempre olha para o lado, que mede seu sucesso pelos outros, que nunca está satisfeito porque ele sempre acha que o vizinho tem mais, que ele é uma merda, que o mundo não escolheu ele, que os outros é sempre melhor. Esse tipo de mentalidade é totalmente destrutiva. Sempre vai ter alguém melhor que você, em tudo. Você nunca será feliz enquanto viver comparando a sua vida com as dos outros. Cada um tem seu próprio caminho, suas próprias lutas, suas próprias fraquezas e forças. Se você vive olhando para fora, jamais encontrará a paz de dentro. Um homem de verdade olha para si mesmo. Ele busca superar suas próprias falhas e ser melhor do que ele foi ontem. Ele não busca ser melhor que os outros. Ele sabe que não faz sentido nenhum. Esse é o jogador que ele nasceu. E é com isso que ele trabalha. Não seja o tipo de homem que teme a solidão, que precisa ser constantemente aprovado, que teme o silêncio, que se sente incompleto se não tem ninguém do lado, se não tem uma mulher do lado. Esse tipo de homem é carente, inseguro e dependente. E todo mundo percebe isso. Uma pessoa assim se torna um peso, um fardo. Um homem de verdade sabe que a solidão ou a solitude é uma oportunidade de se conhecer melhor, de fortalecer sua mente, de encontrar sua própria força e sua própria paz. Ele não busca companhia por desespero, mas por escolha. Escolha consciente, racional e lógica. Ele se sente completo em si mesmo, por isso não depende dos outros para sentir que tem valor. Por isso ele escolhe com calma quem vai passar a vida com ele do lado. Isso é o diferencial desse cara. Não seja o tipo de homem que guarda rancor, que carrega o peso das mágoas, que acumula ressentimento. Um homem assim é um prisioneiro das próprias emoções. O rancor corrói, o rancor destrói. Ele é um veneno que se toma esperando que o outro sofra. Mas a única pessoa que sofre é você. Um homem de verdade aprende a perdoar. Não porque o outro merece, mas porque ele entende que o perdão é libertador para ele. Ele não guarda ressentimento. Ele aprende. Ele segue em frente. Porque a única opção, ou pelo menos a opção mais sábia, ele sabe que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado com amargura e com pessoas que foda-se. Não seja o tipo de homem que vive na zoninha de conforto. Aquele que tem medo de arriscar, que prefere o conhecido, que pisa em ovos, que tudo eu prefiro seguro. Esse homem nunca vai viver uma vida plena. Ele sempre vai estar preso, limitado por um medo que ele mesmo criou. A verdadeira liberdade vem quando você é capaz de enfrentar o desconhecido. Quando você se permite crescer, quando você entende que o desconforto é a porta para o seu potencial. Se você se contenta com o mínimo, com o que é fácil, então você nunca vai saber o que realmente é viver.
Nunca. E finalmente, não seja o tipo de homem que se diminui ou se desfaz diante das mulheres. Seja firme na sua presença. Saiba o valor que você traz, cara. E nunca sacrifique o seu próprio respeito para agradar alguma mulher. Quando você coloca a felicidade dela acima da sua dignidade, do seu valor, quando você age como se o amor dela fosse um prêmio e você tivesse em constante prova para merecer esse amor, você está, na verdade, reforçando a sua própria insegurança e sua própria percepção de que você é menor. Não seja o tipo de homem que aceita desrespeito, que tolera manipulação, joguinho, drama, ou que acha que precisa se moldar ao que ela espera para você ser aceito por ela. Se ela quer que você mude e evolua por você, mas nunca se molde como uma massa indefinida para atender às expectativas de uma mulher. Esse comportamento de submissão emocional só te leva ao desgaste e à perda da própria identidade. Não seja esse tipo de homem otário. Esse tipo de homem que deixa de lado seus objetivos e propósitos para viver à sombra dos desejos de uma mulher. Um relacionamento deve ser um complemento, nunca o centro de quem você é. O relacionamento e uma mulher não te define. Um homem que abandona suas ambições para agradar a parceira perde aos poucos a sua essência e também a admiração da parceira. A ironia é que quando você faz isso, você se torna desinteressante aos olhos dela. Porque ninguém admira alguém que se desvaloriza. Você precisa de uma mulher que respeite a sua missão, que incentive suas conquistas e que admire a sua vontade de lutar e fazer acontecer. Aquele que se afasta do próprio propósito em nome de um relacionamento está, na verdade, comprometendo o que o torna especial, o que torna você um homem de verdade, que no caso é o seu propósito. Considere esse vídeo como um discurso, não como um vídeo qualquer. Bom, se você não tá sabendo, dia 7/11 vai rolar uma live e nessa live eu vou oferecer a maior oferta da história da Ordem. Mês de novembro, então a gente decidiu fazer uma Black Friday da loucura. Uma vez por ano isso acontece e a gente realmente faz o impossível. Entrega uma oferta de conhecimento puro que você nunca imaginou receber. Se você quer participar dessa Black Friday da Ordem, eu quero te dizer que só quem está no meu grupo do WhatsApp exclusivo que pode participar. O link para se inscrever tá no primeiro link da descrição aqui embaixo desse vídeo. Além de receber a ordem com acesso vitalício, ou seja, para sempre, pagou uma vez e vai ter para sempre, você vai ter mentoria comigo, mentoria de gestão financeira com meu sócio, produto físico e muito mais bônus. É uma oferta realmente irrecusável e que se eu fosse você, cara, pelo conhecimento, e tá acabando o ano, pra você virar o ano e 2025 ser o seu ano como homem, de propósito, de valor, de conhecimento real, eu aproveitaria se eu fosse você. Clica no primeiro link da descrição, entra no grupo, fica no grupo e eu espero vocês no dia 7/11 para a live de abertura. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.